Olha, se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse essa Bíblia num Salmo. O Salmo de número 34. Salmo de número 34. E o versículo do Salmo é o de número 19. Salmo 34, 19. Quem achou, diga amém. Vocês acharam? É bem fácil, é um versículo pequeno só que nós vamos ler, que diz o seguinte. Salmo 34, 19 diz o seguinte: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o quê? O livra. Amém? Só isso aí. Podemos assentar. Repitam comigo. Repita comigo novamente. Diga lá. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Eu quero nesta noite conversar com você sobre aflição. Vocês sabem que não tem coisa mais desconfortável do que a gente estar aflito, né? E essa aflição é aquela dor moral que às vezes nós estamos submetidos por uma série de razões. É aquela angústia que vem, que você não consegue explicar, aquela insegurança, aquele medo. Tem pessoas que às vezes estão tão aflitas, né, tão afligidas, que elas já acordam de manhã já debaixo de pressão, às vezes com aquele peito apertado, às vezes aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar. Alguém já acordou assim já de manhã, né? Aquela sensação ruim. E às vezes você está assim, você nem sabe por que está assim. Você só sabe que está. Você amanhece às vezes com essa aflição. Mas na maioria das vezes, sempre que você está aflito, existe uma razão para a qual você está aflito. E uma das principais razões pelas quais nós ficamos afligidos é quando nós estamos diante de situação que nós perdemos o controle. É quando você analisa toda uma situação em volta da sua vida, ou relacionado com a sua própria vida, e a conclusão que você tem da leitura que você faz de si mesmo e das suas questões, é que você não tem controle, que a situação está fora de controle, e que você não sabe o que fazer. E quando você tem essa sensação de que alguma coisa está além daquilo que você pode controlar, além daquilo que você possa ter controle, você começa a ficar afligido. Você fica afligido, fica angustiado, fica pensativo, fica pensando, e às vezes a sua preocupação, ela se estende de tal maneira que você não consegue pensar em outra coisa. Tudo aquilo fica angustiando você, angustiando a sua alma, angustiando todo o seu ser, exatamente porque a sua sensação é de total impotência diante de tudo aquilo que você não tem controle. E eu digo para você que geralmente a gente tem controle das coisas que nós programamos. Quando você programa algo que você de fato sabe que vai fazer aquilo, uma decisão que você vai tomar, e que de repente é uma decisão radical, que você está arriscando, que você vai e toma aquela decisão, pelo menos você sabe que está no controle, porque você se programa, você se projeta para amanhã, você se projeta para daqui a uma semana, e enfim, você tem controle daquilo que você de fato decidiu viver e daquilo que você estabeleceu para você como um controle. Você às vezes prepara um plano B, não, mas se aquilo ali dá errado, o meu pensamento é fazer desse jeito. Se aquilo ali não funcionar, eu vou fazer daquele jeito, e você vai vivendo e vai pegando o seu rumo, mas sempre tendo controle daquilo. Por quê? Porque tudo aquilo foi você que programou. Você fez uma pauta para você mesmo, e essa pauta que você faz para você, você tem total controle. Por quê? Porque ela está exatamente sob sua direção, sobre aquilo que realmente você entende que pode controlar, que pode dirigir, que pode fazer ou mudar do jeito que você quiser. Mas às vezes o nosso grande problema é que a nossa vida às vezes está na mão de Deus. Nós entregamos para Deus a nossa vida e pedimos que Deus venha fazer de nós da maneira como Ele quiser, e para Ele controlar a nossa própria vida.
E quando Deus então toma a nossa vida e toma as rédeas da nossa vida, a pauta não é mais nossa, a pauta é de Deus. E se a pauta é de Deus, é Ele que vai controlar, é Ele que vai simplesmente dirigir as pautas da tua própria vida. É aí que vem o medo e a insegurança. Por quê? Porque você não tem mais o controle. Você não tem plano B, você simplesmente vai vivendo na direção de Deus, vai vivendo para onde Deus vai te levando, e você começa a ter uma certa insegurança exatamente por não ter esse controle. Por você estar vivendo na pauta que não é sua, que não foi você que elaborou, não foi você que preparou, mas uma pauta que Deus elaborou, que Deus preparou, e Ele começa a conduzir você. Aí você se apavora, porque você não tem o controle do amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, e você começa a ficar aflito, a entrar em aflição, porque você perde o controle, e a sensação às vezes que você tem é que você simplesmente vai se dar mal, porque você não sabe de nada, você vai vivendo um dia de cada vez, e às vezes falta fé, falta confiança, falta segurança, e você imagina ou pensa que tudo vai dar errado, porque você não está no controle de tudo. Aí vem as aflições, aquela sensação de desconforto que você passa a ter, e aquela sensação de que vai dar errado. Por quê? Porque você não tem controle de nada. É Deus que está tendo controle das coisas, é Deus que está controlando tudo, e você fica sem saber, e você vai vivendo um dia de cada vez, e você não sabe amanhã, e cada dia Deus vai acrescentando alguma coisa. Quando você aprende a viver com Deus assim, confiando desta forma, onde você vive pautas que não é você que estabeleceu, mas pautas que Deus estabeleceu para você. Por quê? Porque Ele está no comando da sua vida, e você passa a confiar naquilo que Ele está fazendo. Você não se apavora, não entra em desespero, porque você sabe que Deus está agindo, está cuidando de você, está trabalhando em sua vida, e não vai deixar você se perder. A Bíblia diz que foi assim que Deus começou a trabalhar com a pessoa que escreveu esse versículozinho que eu falei para vocês. Uma pessoa que escreveu: muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. Quem escreveu isso foi o rei Davi. E ele tinha muita razão para poder estar aflito, porque vejam bem a história dele. A Bíblia diz que ele era um garoto do interior, um menino que vivia lá na roça. Imagine só isso. A vida dele, segundo a Bíblia, era numa cidade pequena que ele morava, chamada Belém de Judá. Ele vivia no campo. E ele tinha um trabalho, que era o trabalho que praticamente todos os outros da família rejeitavam. Era ele que cuidava das ovelhas. Essa era a função dele. Porque naquela época, a comida ficava no campo, que a família era exatamente o quê? Era agricultura familiar. As pessoas tinham que ter suas criações, tinham que ter suas plantações, porque elas comiam daquilo que elas plantavam e daquilo que elas criavam. Então, alguém tinha que tomar conta da proteína de todo mundo da família, e alguém era separado para ser pastor e para poder tomar conta das ovelhas, e essa era a função dele. Geralmente uma função que nenhum dos irmãos, ninguém da família praticamente queria fazer. E era ele que tomava conta de tudo. Era um garoto novo, de 20 anos, vivia no mato o tempo todo, vivia na montanha, vivia cuidando das ovelhas do pai dele. Menino sem maldade, sem vício, sem conhecer de fato a maldade humana. E de repente Deus arranja um profeta chamado Samuel e diz assim: Samuel, eu quero que tu vá lá na casa do Jessé. Eu quero que você vá lá, porque um dos filhos dele eu estou escolhendo para ser rei em Israel. O profeta foi lá na casa do Jessé. Quando ele chegou lá, ninguém sabia o que é que o profeta estava fazendo ali. Não estava no programa daquela família imaginar que Deus estava escolhendo um dos filhos para poder reinar, para poder ser rei. E quando ele chegou lá,
o profeta, a Bíblia diz que ele falou com Jessé, que era o pai do Davi, e perguntou sobre os filhos dele. E ele falou dos filhos e o profeta disse: eu queria que você me mostrasse seus filhos. Isso já era uma situação na cidade que ninguém podia imaginar. A presença do profeta já assustava todo mundo. Porque quando o profeta chegava numa cidade, ele tinha algum recado de Deus. Naquela época, quem dava os recados de Deus eram os profetas. A maioria das pessoas não sabiam ler. E Deus usava muito profeta para poder dizer o que ele queria e para poder orientar o povo. E diz a palavra que ele disse: Tênio, passa aí teus filhos. Ele mandou chamar o filho que seria o provável rei, o Abinadab, o irmão do Davi. Um camarada alto, forte, boa pinta, jeitoso. O Samuel, quando viu o Abinadab, ele olhou assim, ele analisou e fez uma avaliação pelo poste do Abinadab, que era forte, alto e tal. Ele olhou: esse aí deve ser o rei que Deus está escolhendo. Ele tinha uma vasilha de azeite na mão, porque ele jogava o azeite na cabeça daquele que fosse consagrado para ser rei. E quando ele se aproximou com os chifres, eram os chifres de animal que eles usavam para colocar azeite. Quando ele se aproximou para colocar o óleo na cabeça do Abinadab, Deus falou com ele e disse: não é esse não. Ele pegou, voltou, recuou. Perguntou: tem outro filho? Tem um Eliabe. Chama o Eliabe aí. Aí lá veio o Eliabe, era outro fortão também, bonitão. Ele olhou e: deve ser esse, olha o jeito dele. Ele correu com óleo para jogar na cabeça do Eliabe. Deus: também não é esse. Ele pegou e voltou. Tem mais um? E eram 7 irmãos, ou 6 irmãos. Foi passando um por um, e numa hora Deus disse: ô Samuel, deixa eu te explicar uma coisa. Deus falou: eu não vejo como vê o homem, Samuel, disse Deus. E para de atentar para a aparência das pessoas que são chamadas aí. Porque eu não atento para a aparência e não olho para a altura da formosura, diz aqui o texto. Porque eu, Deus, eu não olho e não vejo como vê o homem, disse Deus. O homem vê o exterior, vê o que está diante dos olhos. Porém, eu, o Senhor, olho para o coração, disse Deus. Eu não olho para a aparência externa, falou Deus. Eu não me impressiono pela altura, da formosura, da estatura. Deus falou. Isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Eu não olho para isso. Aí ele ficou sem saber, porque passaram todos os filhos e ele ficou ali e agora. Aí o pessoal sentou para comer. Ele sentou antes de almoçar e parou. Jessé, tu não tem mais nenhum filho, não? Ele disse: tem um. É o Davi. Aí o Samuel disse: o profeta: nós não vamos sentar para comer enquanto você não mandar chamar esse filho que você tem. Ah, mas ele trabalha lá no campo, ele é o que cuida da roça. Mas tem que chamar ele. Aí foram chamar o Davi. O Davi não comia em casa, ele comia lá no mato, no campo, cuidando das ovelhas. E alguém foi lá e disse: Davi, o teu pai está te chamando. Ele veio. Quando ele entrou em casa, na frente de todos os irmãos, ninguém imaginava isso, ninguém nunca pensou que ele poderia ser escolhido para tal missão. Quando ele entrou em casa, que ele viu o profeta, deve ter ficado sem jeito, e na mesma hora Deus falou com o profeta Samuel e disse: eis aí o meu escolhido, disse Deus. É esse que eu estou escolhendo. Ele foi lá, botou o óleo na cabeça dele e disse: a partir de hoje, você é o rei de Israel. Meus irmãos, o pai olhou, a mãe olhou, talvez os irmãos olharam, ele era o improvável. Mas Deus faz essas coisas que desafiam a gente. E diz a palavra que ele foi chamado para aquilo, e daquele momento em diante Deus começou a trabalhar para poder fazer dele rei. Deus tirou ele da casa dele, colocou lá dentro do palácio.
Deus criou um meio para poder colocar ele lá dentro. Um espírito maligno começou a perturbar a vida do rei, e o rei ficava atormentado por um espírito maligno. E alguém disse: tem que arranjar alguém para tocar hino perto dele, porque se alguém tocar hino nele, esse espírito maligno que entra no rei Saul sai. Tem alguém que possa tocar? E alguém disse: tem o filho de Jessé, ele é bom para tocar harpa, é um músico poderoso. Aí ele disse: vamos chamar esse rapaz para vir ajudar o rei. E foram chamar ele na casa dele para morar no palácio. E lá no palácio, todas as vezes que o rei Saul ficava atormentado por um espírito maligno ou endemoniado, chamava o Davi e ele tocava a harpa. E diz a Bíblia que quando ele tocava a harpa dele, aquele espírito ia embora. Diga glória a Deus. Era ungido o toque dele. E ele então foi colocado ali. Meus irmãos, Deus começou a trabalhar. Tudo para ele era difícil demais, era complicado demais. Aquele não era o mundo dele a princípio. Ele era um menino lá da roça, lá do mato, tinha uma vida humilde, tinha uma vida simples. Aí Deus pega ele e coloca lá dentro do palácio, ungido como rei, mas sem atribuições de rei, porque não era a hora ainda. Deus tinha que prepará-lo. E ele foi colocado do lado do rei, e daqui a pouco ele foi crescendo, foi ficando rapaz, começou a fazer parte do exército. E quando ele ia para as guerras, que ele voltava das guerras, as pessoas sabiam da valentia que ele tinha e começaram a fazer música para ele. Quando eles vinham da batalha, era comum o exército chegar da batalha, e quando entrava na cidade, o povo esperava para receber, e todo mundo começava a cantar. E as pessoas criaram uma música. A música dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, dizendo que ele tinha realmente tirado a vida de adversário mais do que o próprio rei. O rei começou a ficar com ciúme. Um dia o rei tentou matá-lo. No dia que o rei tentou matá-lo, ele entrou em desespero. Ele não estava preparado para tudo aquilo. Aquilo era aflição demais para a vida dele. Ele tinha uma vida simples, uma vida humilde, e agora ele estava no olho de um furacão de pessoas que eram gananciosas, pessoas que se enganavam entre si, pessoas que davam rasteiras uma na outra e que viviam em função de todo um poder no qual ele estava envolvido, onde Deus havia prometido que faria dele rei. Ele entrou em desespero. Quando ele viu que o rei queria matá-lo, ele saiu, fugiu dali e não sabia para onde ir. Por que ele não sabia para onde ir? Porque era difícil fugir do rei. O rei tinha controle de tudo, o rei tinha soldados, o rei controlava o seu exército, e ele mandava atrás e matava quem queria. E ele entrou em desespero: para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? E ele teve uma ideia: vou para Gate, vou procurar o rei Aquis. Ir para Gates era a coisa mais maluca que você possa imaginar. Por quê? Porque Gate era a cidade de um herói que ele havia derrotado. O camarada mais querido na cidade de Gate, mais respeitado, mais adorado, era o Neymar do pessoal de lá. Todo mundo olhava ele assim como aquela referência. As criancinhas queriam ser igual a ele. Todo mundo queria ser igual àquele camarada. Ele era o ídolo do lugar. O nome dele era Golias. Só que o Davi já tinha derrotado ele, dando uma pedrada na testa dele e tirado a vida dele. O pessoal daquela cidade estava passado com o Davi. O nome do Golias era Golias de Gate, porque ele era de lá daquela cidade. E o Davi pensou: eu vou para lá, por quê? Porque se eu entrar nessa cidade, o Saul com o exército dele não entra lá, porque eles são inimigos, jamais ele vai entrar num terreno inimigo. Então, eu estando lá, eles não conseguem me pegar. Ele pegou, correu para lá, para falar com Aquis, que era o rei de Gate. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que o ambiente também era difícil, estava tudo complicado. Ele chegou, falaram para o rei: rapaz, você não sabe quem está na cidade. Quem é? É aquele Davi, aquele camarada que matou Golias, está aqui na cidade agora, apareceu aqui. Só pode ser maluco, como é que ele veio para a cidade? E diz a palavra de Deus que ele chegou lá, e quando ele percebeu que o ambiente era hostil, diz a Bíblia no texto que a gente
Está colocando aí que ele se fez de louco, de maluco. Quando ele viu o rei Aquis que poderia matá-lo, ele começou a cutucar a madeira e ficar procurando coisas na madeira, assim, olhando, e começou a babar em cima da barba, O rei olhou para ele e disse: ele está maluco, a gente já tem maluco demais aqui, mas ele para cá, está no texto da Bíblia. Mais um maluco, não dá para ter esse camarada aqui não, a gente não vai fazer nada com ele, porque ele não oferece risco nenhum não, ele é maluco. E simplesmente fizeram o quê? Mandaram ele embora. Ele não sabia para onde ia. Ele saiu dali e foi morar na caverna de Adulão, que era um complexo de cavernas quilométrico, que não tinha fim. E era lá que as pessoas realmente se escondiam também, e ele foi para lá, tinha um grupo de pessoas que estava com ele já, que fez um exército medíocre, umas pessoas endividadas, umas pessoas rejeitadas, se juntaram com ele e disseram: não, vamos ficar contigo, e ficaram com ele, e também andavam fugindo, e foram para dentro da caverna. E lá na caverna ele passou a se esconder. Aí a angústia chegou, o desespero chegou aquela sensação de impotência. O que é que eu vou fazer da minha vida? Deus foi me buscar lá na minha casa, me colocou nessa sinuca de bico. Agora eu tenho um rei que anda atrás de mim, querendo me matar a qualquer custo. Para vocês terem uma ideia, o rei Saul tinha 3.000 soldados atrás do Davi, vasculhando tudo quanto era lugar. Eles iam atrás do Davi para matar o Davi. Ele estava maluco, ele estava obcecado só por saber que Davi poderia realmente tomar o lugar dele. Ele ficava procurando, querendo matar o Davi a qualquer custo, com 3.000 soldados andando atrás. Davi não tinha onde se esconder, e foi para dentro daquela caverna. E começou a viver o quê? As suas aflições. Meus irmãos, olha só o que ele fala no capítulo 13. O Salmo que fala da 13:1. Ele falou o Salmo escrevendo isso aqui: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele estava desesperado, era a maior aflição. E pensou: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? E ele cantava para Deus dizendo: o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, até quando eu vou ficar na mão dos meus inimigos? E ele ficava se questionando e questionando Deus. Às vezes a gente para pensar, e é assim que nós ficamos certas vezes: o que é que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinho. E às vezes essa sensação de abandono, essa sensação de que você está sozinho, é uma sensação que pode passar pelo seu coração. E juntamente com essa sensação vem aquilo que nós falamos no começo. Vem as angústias, vem exatamente a sensação de abandono, e vem aquilo que a gente precisa ser livrado: as aflições. Mas é isso que eu quero dizer para você. Talvez você esteja aqui nesta noite pensando: pastor, a minha vida está de cabeça para baixo, eu não tenho mais controle de nada, é só aflição. Tenho vivido as aflições. A Bíblia diz que as aflições, elas são inevitáveis. E talvez você tenha pensado: a minha vida tem sido só aflição. Eu estou bem nessa situação do Davi, quando ele falou no Salmo 13 lá: estou sozinho, estou abandonado, até quando eu vou viver assim? Talvez você tenha se perguntado uma série de coisas que você tem na sua vida, que você perdeu o controle, uma série de pautas que você tem vivido, que não foi você que criou, não são pautas suas, mas que de repente estão tão presentes na sua vida. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, você que é de Deus, quero dizer para você, você que está passando aflições, mas que se reconhece como uma pessoa de Deus, o que eu digo para você é que o teu Deus, Ele tem controle até das tuas aflições. Ele sabe como controlá-las, Ele sabe como ajudar você a lidar com todas elas.
Ele sabe como ajudar você a lidar com o seu choro. Ele sabe como ajudar você a lidar com essas preocupações que ficam permeando a tua mente, o teu coração e a tua alma. E de repente você está vivendo situações e vivendo pautas da tua própria vida que você não se programou e que você não está entendendo que Deus só está trabalhando em você e agindo na sua própria vida. Deus não perdeu o controle de você. Se você é de Deus, saiba que você não tem, quem sabe, nada que você possa se organizar na sua cabeça, quem sabe até mesmo para poder entender o que você está vivendo ou como vai agir diante de tudo que você está passando. Mas a grande verdade da Bíblia é que quando nós somos de Deus, ainda que existam aflições, ainda que existam angústias, Deus está no controle e Ele sabe como conduzir a nossa vida e sabe como nos preparar melhor para os desafios que chegam. Tudo que Deus estava fazendo com Davi, entendam, era preparação. Não era outra coisa, era somente preparação. Talvez você que está aqui nesta noite está sendo preparado. Deus está precisando fazer de você uma pessoa mais forte. De repente você que está aqui nesta noite é uma pessoa frágil quando se trata do seu emocional. Qualquer coisa abala você, qualquer coisa joga você para baixo, qualquer coisa tira o teu ânimo. E Deus precisa mudar tudo isso. Ele mesmo na sua palavra, ele falava para o seu povo. Tem um texto lá de Joel, onde ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ele dizia assim: diga que você é forte, ainda que você tenha sensação de fraquezas em si, e que você consiga fazer essa leitura de você mesmo como uma pessoa que às vezes é fraca, não é forte o suficiente, mas você precisa dizer que você é forte unicamente porque você tem um Deus que tem cuidado de você e que você acredita nisso. E diz a palavra de Deus que o Davi estava nas angústias, nas aflições mais profundas, e Deus trabalhando. Ele reclamou, ele percebeu que a pauta não era dele. Ele pensou: não tenho que fazer nada mais não, vou ter que fazer Deus, deixar Deus resolver o problema. Aí um dia, eu não vou ler todo o texto, você vai colocando aí, porque senão vai demorar muito. Mas vejam bem, um dia ele está dentro da caverna de Adulão, onde ele se escondia. Ele está lá. O Saul, o rei, que estava procurando para matá-lo, com 3.000 soldados, entrou na caverna, diz a Bíblia. Ele entrou na caverna porque ele estava passando ruim da barriga. E ele entrou na caverna, diz a Bíblia, para fazer o número 2. Desesperado que ele estava, ele pegou e entrou na caverna. Só que quando ele entrou na caverna, a caverna estava escura. Por que estava escura? Se você vem do claro e entra no escuro, o que é que acontece? Você não vê nada. Depois a tua retina vai se acostumando e você começa a ver tudo, não é assim? A gente entra no cinema no escuro, a gente vai pegando, não vê nadinha. Aí a retina vai se adaptando ao escuro, daqui a pouco você está vendo as pessoas, está vendo o banco, está vendo tudo, porque a sua retina tem que se adaptar com o escuro, se ela vem do claro. Por isso que ele não viu nada. Mas o Davi estava lá dentro e estava vendo tudo. Que ele estava ali adaptado com o escuro. E é até interessante dizer para você, vocês já viram que todo pirata, a foto de pirata, ele não tem um panozinho no olho esquerdo, né? Vocês já prestaram atenção? Que todo pirata tem um pano assim no rosto, um tapa-olho. As pessoas pensam que o pirata tem aquele tapa-olho, eles tinham aquele tapa-olho porque eles eram cegos. Mas não é não. Aquele tapa-olho eles tinham, sabe para quê? Para deixar o olho que eles tapavam acostumado com o escuro, porque se eles tivessem que enfrentar algum inimigo no escuro, eles tiravam aquilo para poder enxergar. Então eles ficavam adaptando ali a retina com o escuro, para numa necessidade de uma emergência, de uma batalha do escuro, eles tirarem e conseguirem ver o inimigo que eles estavam combatendo. Não que eles fossem cegos, era uma forma somente de acostumar a retina com o escuro para uma emergência de uma batalha no escuro. São detalhes simples,
E o Davi estava lá dentro, só que o Davi lá dentro estava vendo tudo. O Saul entrou para aliviar o ventre, diz a Bíblia. Ele foi, entrou, e diz a Bíblia, sabe o quê? Que o Davi foi lá e tirou um pedaço do manto dele. Cortou um pedaço do manto e ficou. Ele acabou de fazer as suas necessidades, foi embora. O Davi esperou, quando ele estava bem longe, o Davi apareceu numa montanha. Ó rei, meu senhor. Mas antes dele fazer isso, sabe o que ele fez? Ele chamou o rei, diz a Bíblia no texto aí, e ele se abaixou na maior reverência diante do rei. Ele se abaixou. Ele reconhecia que o camarada era rei, reconhecia que o camarada era ungido, e ele sabia que a pauta não era dele, Deus que estava no controle, e ainda que aquele camarada tivesse caído, rejeitado por Deus, ele era ungido, tinha que ser respeitado por ser ungido. Às vezes as pessoas não respeitam, por quê? Fazem uma das coisas que para Deus é a coisa mais horrível. Alguém que já está abatido, você acaba de bater, é o mesmo que bater em cachorro morto, você cria um problema enorme para você, porque Deus toma a frente dessas situações. E o Davi sabia disso. O Davi entendia. Quando ele viu o rei, ele gritou, ó rei! Ele pegou, se abaixou, fez a reverência, colocou a cabeça no chão e se levantou e disse, por que o senhor dá ouvido às pessoas que ficam fazendo intriga na sua cabeça para que o senhor venha contra mim para poder me matar? Deus sabe que eu nunca fiz nada contra o Senhor. E para o Senhor realmente perceber como que eu não tenho nada contra o Senhor, que isso realmente da sua cabeça em querer me matar. Hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. Ele mostrou um pedaço da roupa dele, dizendo aqui, se eu quisesse matar você, eu matava. O Senhor me entregou nas suas mãos. Ele olhou e disse, mas por quê que não matou? Ele perguntou, ficou espantado. Ele pegou e deu uma resposta. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele falou. Eu não vou tocar em quem é ungido de Deus. Esse problema é seu com Deus. A pauta não é minha, a pauta é de Deus. Não sou eu que tenho que resolver as questões da minha vida. Eu não vou atropelar o processo, eu vou deixar Deus trabalhar. Irmãos, é dessa forma que tem que ser com a nossa vida. Tem momentos que você quer atropelar o processo. Tem momento que você quer se adiantar para resolver uma coisa que não compete você para resolver, porque não foi você que criou a situação, não é você que está no controle da situação, é Deus que já está no controle da sua própria vida, e você não tem decisões para aquilo que não é pauta sua, é pauta de Deus. Então, quando a gente vive nesse tipo de situação, que você não entende, que você não compreende, e de repente são muitas as tuas aflições, espera. Deixa Deus acabar de fazer o que Ele tem para fazer, porque Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe ser Deus da tua vida, Ele sabe como controlar você, como dirigir você e como preparar as coisas. Portanto, para você compete somente o quê? Esperar nele e crer que Ele tem controle de tudo e saber, acima de tudo, que no final tudo vai dar certo. Por quê? Porque quem está trabalhando na tua vida é Ele. É Ele. E a prova é que o salmista chegou a dizer assim, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Tem hora que você está precisando de paciência. Paciência para deixar Deus terminar o que Ele começou e cumprir cada parte dessa pauta que Ele estabeleceu para a tua vida. E o certo é que Ele sabe o que está fazendo. Até as aflições tem sentido, até as aflições é Deus trabalhando, até as aflições são preparações para você, para as grandes coisas que Deus tem para te dar. Davi viveu essa situação de aflição durante 10 anos, ele não sabia o que era aquilo, não sabia o que era pressão, não sabia o que era guerra, não sabia o que era inveja, não sabia o que era ciúme, porque era um menino lá do mato, lá do campo, e Deus colocou ele lá, mas Deus precisava prepará-lo para poder forjar nele a capacidade de ser um grande rei. E a Bíblia diz que quando terminou o tempo, que todas as etapas da pauta de Deus foram cumpridas,
ele assumiu o trono, e a Bíblia diz que foi o maior rei que Israel teve, ao ponto então do próprio Deus dizer que esse rapaz se tornou um homem segundo o coração dele. Diga glória a Deus. É assim que Deus vai trabalhar com você. Às vezes você não entende as tuas aflições, mas elas têm sentido. Se você está na mão de Deus, Deus está trabalhando. E eu me lembrei de uma história que eu ouvi um pastor contando. Tinha um rapaz que ele era louco de vontade de ser missionário. Muita vontade de ser missionário. E um dia ele questionou muito Deus porque ele sofreu um acidente e perdeu a perna. Ele perdeu a perna, ele ficou muito frustrado por conta disso, reclamando a Deus por que ele havia perdido aquela perna e aquela situação toda. E a história conta que um dia ele acabou se tornando missionário. E foi pregar para uma tribo antropófaga, uma tribo que comia ser humano. E quando ele foi pregar para essa tribo, o pessoal da tribo pegaram ele. Pegaram ele e resolveram fazer dele o almoço de toda a tribo. Levaram ele, amarraram ele num lugar, e o chefe da cozinha lá da tribo preparou o tacho de água fervendo, botou água para ferver, e foi lá, e colocou a cebola, e colocou o pimentão, e começou a colocar tudo dentro da água, ele amarrado ali esperando, e o chefão lá sentado, esperando ele ser cozido para poder, então, fazer a festa. E ele olhando aquilo do maior desespero, Senhor, e agora? Me explica. Eu venho ser missionário, agora ficou pior, os camaradas vão me almoçar aqui. E aí, Deus? E o camarada lá só cortando lá as iguarias, colocando na água, e cortou cebola, e cortou o pimentão, e foi fazendo o molho, e o camarada aqui amarrado, vendo tudo aquilo. E o chefe da tribo disse, espera aí um momento, vamos ver se ele é bom, se ele é gostoso mesmo. Aí chamou o chefe da tribo. Tira um pedaço dele aí, da panturrilha, e traz para mim que eu quero provar para ver se a carne dele é boa. O camarada pegou uma faca amolada e foi lá e tirou um pedaço da panturrilha dele e cortou um pedação, e levou lá para o chefe da tribo. O chefe da tribo colocou na boca, começou a comer, começou a mastigar, e a carne era dura, e ele mastigando, ele olhou e disse, não, para tudo. Carne dele muito ruim, não vai dar para comer não. Libera ele, manda ele embora, vai, manda ele sair correndo aqui, libera que a carne dele é ruim demais. Quando amarraram ele, a história conta que ele saiu correndo no maior desespero, dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa perna mecânica. Obrigado, meu Deus, por essa perna mecânica. Obrigado, meu Deus, por essa perna de borracha que eu tenho. O cara foi lá e tirou um pedaço da perna, da borracha da perna. E ele achou que era a carne dele. Moral da história. Deus já sabia do que podia acontecer e já preparou o livramento dele por conta de uma perna. Às vezes as coisas você não sabe por que estão acontecendo. Você não está sabendo o que é que Deus está fazendo. Mas se a sua vida está na mão de Deus, Ele está no controle. E Davi, no final de tudo, ele chegou à conclusão e escreveu o primeiro versículo que nós lemos. Ele diz, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Isso quer dizer o quê? Que está declarado, está determinado que todas as aflições que você que é de Deus está passando, Deus vai livrar você. Isso vai passar. E vai chegar o momento em que Deus vai somente confirmar que Ele é Deus na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você.